Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do projeto BNews Summer, um projeto aqui do BNews para falar de saúde e bem-estar. E para isso a gente recebe hoje aqui a Juliana Lobianco, biomédica esteta, para falar sobre harmonização facial, um assunto que está na moda. Seja muito bem-vinda aqui ao BNews Summer. O assunto está na moda, né, Juliana? Sim, está muito na moda, né? Tem muita gente aí buscando, né, melhorar, né, aperfeiçoar a face, né, corrigir alguns pontos de imperfeição. E por estar na moda também causa muita polêmica, muita gente procura. É importante dizer que tem que ser feito com um profissional que tenha um reconhecimento para lidar com esse tipo de procedimento. Isso, são procedimentos minimamente invasivos, né, mas que exigem da gente, enquanto profissional, toda uma habilidade, né, não só a habilitação, porque a habilitação é o profissional, né, está habilitado para realizar o procedimento. Então, além da habilitação, você precisa ter a habilidade. Porque numa possível intercorrência, você precisa saber como agir, né? É um procedimento minimamente invasivo, são procedimentos teoricamente seguros de serem feitos, sim, mas que você precisa agir com cautela, né? Se você precisar intervir em alguma intervenção, caso surja. Mas, Juliana, para que o nosso espectador em casa entenda o que é harmonização facial, né? Muita gente fala sobre harmonização, vê uma notícia de um artista que fez harmonização, que o rosto ficou assim, ficou daquele jeito, ou que não deu certo, que ficou deformado. O que é a harmonização facial? Certo. Na verdade, a harmonização facial, esse termo ele ficou conhecido, né, por evidenciar dois procedimentos, como a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico. Só que a harmonização facial, ela envolve um conjunto de técnicas que vai melhorar a qualidade da pele do paciente. Então, eu costumo dizer que a toxina e o preenchimento, ele vai vir como a cereja do bolo. Sim. Então, ele vai ser o refinamento da face. A gente consegue fazer um peeling químico antes para poder melhorar a qualidade dessa pele. A gente consegue fazer um microagulhamento. Então, tudo isso configura também a harmonização facial. Você falou aí sobre o ácido hialurônico e a toxina botulínica. Isso. Qual a diferença e quais as aplicações de um e de outro? Certo. A toxina botulínica é uma substância que a gente utiliza para paralisar, digamos assim, né, entre aspas, a musculatura. Então, naquelas ruguinhas que são rugas dinâmicas, que a gente chama que são rugas de movimento, a gente utiliza a toxina botulínica. O preenchimento de ácido hialurônico é uma substância que vai promover volumização da região. Então, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo sustentação da face, então a gente vai perdendo estrutura óssea, né, perdas de gordura, e aí algumas regiões elas ficam com lacunas, essas são as rugas estáticas. E aí a gente consegue corrigir, preencher com o preenchimento de ácido hialurônico. É uma substância que o nosso próprio organismo produz, então ela é biodegradável, né? O preenchimento ele tem uma duração média de 6 a 8 meses, dependendo da região. A toxina botulínica ela também tem uma duração, né, de curto prazo, que é de 3 a 6 meses. Então, a pessoa que faz o uso da toxina ou do ácido tem que ficar fazendo de tempos em tempos. Isso. A gente costuma dizer que o procedimento, ele traz, né, uma sensação de bem-estar. A pessoa se olha no espelho, gosta da imagem que vê e aí ela fica meio que viciada. Então, sim, a cada 3 ou 6 meses você precisa estar fazendo, né, o retoque da toxina, ou a cada 6 meses, 8 meses, dependendo do preenchimento, até 1 ano, a gente está fazendo esse retorno, né? Mas, Juliana, quais são os casos que são indicados, né, uma harmonização facial, por exemplo? Aí vai depender muito do que o paciente tem de queixa, né? O que ele tem de queixa e de objetivo. Sim. Porque cada rosto é único. A gente consegue melhorar, realçar alguns pontos dos pacientes, né? De acordo com as suas queixas. Mas a gente não pode, né, nunca modificar a anatomia do rosto do paciente. Então, existem casos aí hoje, né, difundidos na mídia, que você vê a pessoa e vê a foto de antes e a foto de depois, e são pessoas que estão ali, mas parece que são pessoas completamente opostas, diferentes. Muito diferentes. Na edição a gente vai colocar umas fotos aqui para vocês que estão em casa conferirem. Claro que eu não vou pedir para você comentar, mas você falou sobre a toxina e falou sobre o ácido, né? Sim. A gente estava falando um pouco aqui antes da entrevista que existem outros procedimentos que também são eficazes da harmonização facial. Isso. A toxina e o preenchimento, eles vão ser, como eu falei anteriormente, como a cereja do bolo. Então, a gente consegue fazer antes. Se o paciente, por exemplo, tem uma pele acneica, então a gente consegue fazer um peeling para fazer a atividade secativa dessa acne. Se ele tem cicatriz de acne, a gente consegue fazer um microagulhamento para poder melhorar a qualidade da pele. E aí, posteriormente, a gente trabalhar, né, com a toxina e o preenchimento.
Então, a toxina ela é muito utilizada na parte do terço superior. O que é que seria isso? A parte da testa, né, que envolve a glabela e também o orbicular dos olhos. Então, é uma região que a gente faz muito para suavizar tanto as linhas de expressão, como aquela ruguinha de brava, como os pezinhos de galinha. O preenchimento de ácido hialurônico a gente consegue utilizar muito em sulco nasogeniano, projeção de malar, o próprio preenchimento de lábios, né? Contorno de mandíbula, paciente masculino faz muito, mento. Então, assim, as áreas de aplicação são basicamente essas, né? Mas existem outras regiões que podem também serem feitas. Ok, para você que chegou agora, a gente conversa com Juliana Lobianco. Ela é biomédica esteta da Emagreci Ondina. Isso. E eu ia perguntar, o que é que você recebe mais lá, homem ou mulher, para fazer a harmonização? A gente tem tido uma crescente muito grande do público masculino. O público feminino ainda ele é em maior quantidade, mas o público masculino, cada vez que passa, tanto para procedimentos estéticos corporais como faciais, eles têm crescido muito. Os homens têm ficado muito mais vaidosos ultimamente. E quais são, Juliana, as contraindicações, né, para uma harmonização? Ou a contraindicação ela é tão somente para cada procedimento que é usado para fazer a harmonização? A gente tem contraindicações absolutas, né? Que aí no caso de pacientes do sexo feminino, gestante, lactante, que a gente não orienta a fazer. Paciente que tiver também, né, com alguma infecção na pele, não é orientado. No caso do preenchimento, paciente que for alérgico ao ácido acetil salicílico, né? E aí no caso da toxina botulínica, paciente que for alérgico a ovo. Aí a gente não faz. Ok. A gente falou aqui sobre harmonização facial. Você que também tem dúvida ou tem vontade de fazer, pode entrar no site, pode ligar, como é que faz? Pode agendar uma avaliação, né, lá na Emagreci Ondina. E aí vamos estar esperando vocês para ver o que é que fica melhor para você. E lá tem toda essa orientação, a pessoa pode ter mais ou menos uma projeção. Sim, a gente faz, durante a avaliação, a gente faz a projeção, né? O paciente fala o que tem de queixa, a gente identifica, né? Vê se é possível fazer o que ele quer, porque também, às vezes, o paciente, ele mira a bola, né? Ele cria uma certa vontade, mas na realidade ele não tem necessidade ou o padrão, né, facial dele não permite aquilo. Então, a gente explica tudo isso no momento da avaliação. Ok. Juliana, muito bom falar com você, aprender um pouco mais sobre harmonização facial e a gente volta na próxima oportunidade com outros temas aqui também no BNews. Tá certo, muito eu obrigado. que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.